E aí, meus queridos, aqui quem fala é o Candor e seja bem-vindo ao canal Opinião Oculta. E hoje, seguinte pessoal, esse vídeo ele é uma repostagem, diga que é como se fosse um remaster da Sony, sabe? Um remaster de um vídeo antigo. Hoje eu vou trazer um sonho que eu tive há muito tempo, que eu achei muito interessante na época. Assim que eu acordei, eu lembro que eu levantei, escrevi o sonho num papel, passei pro computador e aí eu fiz esse vídeo há um tempo atrás. Eu tô refazendo esse vídeo aqui porque eu tô colocando agora uma trilha sonora nele, uma ediçãozinha aqui, uma ediçãozinha ali. Não vou mexer muito, vou só dar uma leve consertada, uma atualização na intro, entendeu? Ele tava sem música de fundo na época, adicionei uma. Então esse vídeo vai ser sobre esse sonho hiper esquisito que eu tive, que se trata do pós-vida dos Homens-Aranha. Vocês vão entender quando eu trouxer esse vídeo aqui no canal. Então eu peço que cada um de vocês comente, né, aí nos comentários a opinião de vocês sobre o que vocês acharam desse sonho, se vocês acham que ele realmente foi interessante, foi só uma viagem minha. Como eu disse, acho que no final do vídeo, talvez eu tenha dito, que não é sempre que eu tenho esse tipo de sonho, é muito raro mesmo. Acho que na real, acho que esse foi o único sonho interessante o suficiente que eu tive para trazer aqui no canal. Então eu peço que vocês deixem um like, comentem, se inscrevam no canal, que me ajudaria muito, principalmente, nem que seja me xingando, você pode comentar aí, que já vai estar me ajudando muito, tá? Muito obrigado por tudo e fiquem com a história. A história começa com um enorme portão velho de ferro se abrindo e vemos o Homem-Aranha entrando. E eu estava assistindo, tipo como se eu estivesse atrás dele, nas costas dele. Seu uniforme estava inteiramente danificado. O seu ombro e o braço esquerdo já estavam completamente rasgados, não tinha uniforme nessa área. A aranha que ficava em suas costas no uniforme também estava completamente rasgada, não existia lá, como se alguém tivesse segurado no uniforme dele, puxado essa parte, ou dado algum tipo de ataque que rasgou essa parte que também ficava nas costas dele, foram as outras danificações no uniforme dele ao todo. O ambiente era completamente sujo, com um aspecto muito velho, e tinha algumas pilhas de lixo e coisas velhas no canto daquele local. Haviam outros Homens-Aranhas espalhados pelo local, todos com trajes destruídos, rasgados e acabados. O Homem-Aranha, que era o protagonista do meu sonho, entrava segurando o braço esquerdo, aparentemente estava com dor. Metade da sua máscara também estava destruída, como se ele tivesse acabado de sair de uma luta. O piso do local era feito de concreto, mas era coberto por um tipo de terra ou uma areia vermelha, e que tinha tudo um aspecto bem sujo. E os outros aranhas estavam todos sentados ali, encostados na parede, deitados, olhando para cima, ou até alguns deitados em cima das pilhas de lixo, até também todos com uniformes rasgados, como se eles tivessem saído de uma luta ou de uma batalha. Estavam todos com os uniformes completamente danificados e sem dizer nenhuma palavra, como se eles tivessem perdido a vontade de viver. Na hora, ao ver aquilo, eu associei com o Aranhaverso. Em meio a todo aquele clima pesado e silencioso, o Aranha continua caminhando devagar, até que ele encontra um outro Spider que chama a atenção dele, e ele decide ir lá conversar com esse outro Homem-Aranha. Como era um sonho, vários de vocês sabem que não dá para lembrar tudo com exatidão, então não lembro exatamente como foi totalmente o diálogo entre eles dois. Eu não lembro exatamente o que eles estavam conversando, mas foi algo como mais ou menos perguntando que lugar era aquele, ou o que eles estavam fazendo ali. O outro Aranha não sabia que lugar era aquele, mas disse que chegou também há pouco tempo. Então eles continuaram andando por ali, observando o local, vendo todos aqueles Homens-Aranhas ali derrotados, né, no local, sentados, e notaram que eles estavam no topo de um prédio. Em volta ainda tinha uma cidade, mas eles estavam no topo de um arranha-céu. Eles estavam, tinha uma cidade em volta, o mundo ainda estava acontecendo em volta, mas eles estavam num prédio extremamente alto, muito alto, um arranha-céu. Então chegou uma garota até eles.
ela tinha uma pele, ela era negra, tinha uma pele negra e também tinha um cabelo, como é que chama? Um afro, tipo um Black Power, só que não era aqueles grandes, eram bem pequenos, sabe? Estilo Black Power, mas bem pequeno. Ela tinha óculos também, usava óculos. Ela nunca, não foi o personagem que apareceu assim em nenhum quadrinho do Homem-Aranha anteriormente. Então, esse Homem-Aranha protagonista acabou perguntando para ela se não tinha como sair dali. Ela respondeu que não havia nenhuma forma de sair daquele local. E ele perguntou se ela tinha certeza e se ninguém nunca, nenhum outro Homem-Aranha havia tentado sair dali antes. Ela então respondeu que uma vez um Homem-Aranha havia tentado sair de lá. Ele chegou bem perto, mas foi capturado. E quando eles são capturados, são levados para um local que dizem ser muito pior do que ficar no topo daquele prédio pelo resto da eternidade. E que essa porta ficava ali, na parte de cima do prédio. Mas para sair era necessário ouvir alguém chamando, alguém falando alguma coisa para você. Os dois aranhas então decidiram que iriam se concentrar ao máximo nas suas audições para sair de lá. Eu consegui perceber que o outro Homem-Aranha ficou meio receoso, com o pé atrás nisso, quando ela terminou de contar essa história. Mas assim eles fizeram. Todos os dias e noites eles focavam o máximo possível em suas audições para ouvir, mas passava dia após dia e nada. Até que um dia o segundo aranha dizia não aguentar mais. Parecia que ele estava ficando desesperado, angustiado. Ele não queria mais ficar preso em cima daquele prédio. Ele estava ficando com muita ansiedade. Então ele acabou pulando do prédio. Mas quando ele pulou do prédio, seus poderes já não funcionavam mais. Ele não conseguia disparar teias de aranha ou grudar no prédio. E ele caiu direto no chão. Mas após o impacto, ele apareceu novamente ao lado do Peter, né, do Homem-Aranha que eu estava acompanhando no sonho. Que eu acompanhava. Então quando ele caiu novamente, que estava meio assim, ele parecia mais calmo após ter caído no chão, ele retirou a máscara e se revelou ser Norman Osborn. Sei que essa parte não vai fazer muito sentido, mas pra mim, como se trata de um aranha-verso, como temos até um Homem-Aranha porco, eu acho que acreditar que em algum universo do multiverso aí, o Norman Osborn acabou recebendo os poderes do aranha também, em algum momento, sabe? Então pra mim essa foi a parte que eu menos estranhei assim da história. Pode ser alguma realidade que ele virou o Homem-Aranha. Enfim, eles deitaram e continuaram se concentrando em suas audições após ter acontecido esse ataque. Mas no dia seguinte, o Homem-Aranha Peter, que era o Homem-Aranha que eu acompanhava, se levanta de repente e diz estar ouvindo alguém chamando. Eu não consegui ouvir, porque eu estava assistindo ele escutar, entendeu? Então eu não ouvi nada. Foi como se eu estivesse presente ali naquele momento junto com o Homem-Aranha. Ele dizia que estava escutando alguma coisa, alguém chamando ele, falando alguma coisa. Então ele chamou o Homem-Aranha do Norman e aquela outra garota, lembra no início da história, que contou a história para eles, que passou o recado para eles, chamou ela também e eles correram diretamente para a porta. Eles conseguiram abrir a porta e desceram as escadas, começaram a descer as escadas. As escadas estavam bem enferrujadas, eles desciam rapidamente, mas logo em seguida outros aranhas vieram atrás dele para tentar impedir a fuga dele. Logo a garota, que também era uma antiga aranha, começou a ficar com medo, pois lembrou da mensagem que dizia que se eles fossem pegos, iriam para um lugar pior do que o que eles estavam. E começou a dizer que não deveria ter saído de lá, que não deveria ter vindo com eles, mas continuaram descendo as escadas, entraram em túneis sujos, velhos, descendo algumas portas, algumas saídas, e até que acharam uma portaria de vidro. Ao abrir essa porta de vidro, eles estavam no chão, do lado de fora do prédio, confusos, perguntando se realmente estavam livres. O local era um estacionamento. Esse estacionamento ele não era piso de asfalto, coisa assim, ele era um piso de terra, sabe? Tipo local que não tem cidade, não é urbano, então enfim, que não tem civilização, tipo estradinha de terra com um pouquinho de cascalho. Era como era feito o piso desse estacionamento. E ao redor tinham cercas de arame, não era arame farpado, era apenas um arame comum. E tinha um portão nesse local, nesse estacionamento. Então eles foram em direção a esse portão, que ficava logo à frente, e ao passar por esse portão, eles iriam desaparecendo um por um. Até que o Homem-Aranha que eu estava seguindo, acompanhando, né, no meu sonho,
também passou pelo portão e desapareceu. E assim acabou o meu sonho, não lembro mais nada desse sonho, foi assim que finalizou. Eu disse pra vocês que parecia um roteiro de um filme, de alguma coisa esquisita, eu sei, mas enfim, bom, eu vou tentar aqui criar uma teoria em cima desse meu sonho. É até esquisito eu criar uma teoria em cima de algo que eu sonhei, né? Mas enfim, deixa eu pensar aqui. É interessante pensar que eu sonhei que o Homem-Aranha ele estava preso, o pós-vida dele preso em cima de um prédio. E esse prédio é engraçado porque o Homem-Aranha ele vive se balançando por cima de prédios, ele vive no topo das cidades, usando isso como transporte de um tempo de um lugar para o outro. E o pós-vida dele ficar preso nesse topo, sabe? Como se esse negócio de Homem-Aranha, até a pós-vida dele prender ele assim, para passar a vida inteira presa por ter que ser o Homem-Aranha. Eu acho que foi uma coisa interessante, assim, que eu penso que eu sonhei. Foi um bagulho bem interessante. Agora a questão do grito. Essa é a teoria maior que eu criei, assim, que eu consegui interpretar depois que eu acordei, que eu fiquei horas pensando nesse sonho. Que eu consegui interpretar desse sonho foi o seguinte. Como os Homens-Aranhas estavam todos presos em cima daquele prédio, já tinham praticamente perdido a vontade de viver, eu acho que pela forma como eles chegavam no local, que eu disse várias vezes que eles pareciam que tivessem acabado de sair de uma batalha, eu acho que eles realmente estavam batalhando contra algum inimigo, contra alguma coisa, e que aconteceu algo que ou realmente matou eles em coma, ou desmaiou eles, ou eles desmaiaram ou entraram em coma, alguma coisa assim durante a batalha. Então eu acho que como eles desmaiaram, entraram em coma, eles foram levados para aquele lugar. E tem até algo interessante que eu vi até na animação do Homem-Aranha no Aranhaverso, que sempre que um Homem-Aranha cai, ele levanta. Então aquele lugar era meio que um pós-vida, mas não era totalmente a morte deles, por assim dizer. Então ele é mandado para lá, ele tem que ter uma certa vontade de viver, ele tem que ter ainda tem que ter aquela vontade de voltar a lutar e ser o Homem-Aranha. Então aqueles Homens-Aranhas que estavam presos ali, só olhando pra cima, foram Homem-Aranhas que desistiram de voltar, desistiram de lutar, acharam que não teriam mais uma forma de voltar pro mundo real. Então aquele Homem-Aranha que eu acompanhei no sonho foi o único Homem-Aranha que o tempo todo ele acreditou que poderia voltar sim pro mundo real. Que ele achou que poderia sim ter uma forma de sair dali. Tanto é que o Homem-Aranha do Norman Osborn, ele ficou meio receoso quando a garota contou a história. E a própria garota, quando o Homem-Aranha do Peter pegou ela, eles começaram a fugir, ela ficou meio que querendo voltar, arrependida de ter tomado essa decisão, entendeu? Então, acho que quando eles desaparecem no portão, no final da história, eu acho que é quando eles voltam pro mundo real, eles meio que renascem. Essa é a minha interpretação do que eu tirei do sonho que eu tive, né? Vocês também podem ter alguma interpretação diferente, ter alguma alusão diferente, afinal é um sonho, né? Não tem muito o que interpretar. Enfim, esse foi o meu sonho do pós-vida dos Homens-Aranha. Eu quero que você escreva aí nos comentários o que você achou, a sua interpretação, o que você acha que essa história poderia virar. Tipo, se a gente fosse escrever um roteiro ou uma história de verdade com base nisso, como que a gente poderia escrever essa história? E é até interessante que, tipo, os poderes do Homem-Aranha não funcionam. Muitos de vocês devem ter se perguntado, nossa, ele tá em cima de um prédio, por que ele só não pula lá, usa a teia e vai embora? Como eu expliquei, os poderes dele não funcionavam quando ele saía de cima do prédio. Então ele caía, se espatifava no chão e voltava pro topo do prédio, como se ele não podia fugir, né? Tava preso lá em cima. E é algo bem interessante. Bom, é isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Não é sempre que eu tenho sonhos assim. Infelizmente, meus sonhos são bem normais. Então, não sei quando que eu vou poder trazer uma história ou alguma coisa assim diferente de novo. Muito obrigado por tudo. Valeu e falou.